Olá, meus amados, graça e paz a todos, a alegria do Senhor é a nossa força, que privilégio de nós estarmos novamente aqui. Já é 40 dias de leituras nesse plano anual, que coisa maravilhosa. E eu queria aqui perguntar para você já leu sua Bíblia hoje? Seria muito interessante em um desses momentos você compartilhar brevemente aí no comentário o que Deus falou com você, porque certamente muitas coisas estão sendo ministradas aos nossos corações. Nós queremos dar continuidade, nós já estamos em Êxodo e aqui, para mim, repartir com você esse pequeno trecho. Aqui no capítulo 1 você vai ver o clamor dos filhos de Israel. Eles estão clamando a algo muito difícil ali, eles são escravos, escravo sofre demais. E Deus está não só ouvindo o clamor dele, mas também está convencendo o Moisés para que vá e liberte aquele povo. Moisés aí no capítulo 2 já começa aí a história dele. Deus está planejando, Deus está ali já providenciando um libertador. No capítulo 2 tem uma história de como Moisés já vai surgir neste cenário. Diz assim: um homem da casa de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Que coisa desafiadora, porque quem é que quer casar num tempo difícil, onde só há crise e a condição do cara é de escravo? Mas esse cara aqui corajoso, da tribo de Levi, um levita, ele vai e ele desafia tudo e a todos e diz: é possível ainda assim manter-se na linhagem, fidelidade a um casamento, a uma aliança. E ele casa com essa mulher. A mulher ficou grávida. No versículo 2 diz que ela ficou grávida, deu à luz a um filho chamado Moisés, a quem eles vão pôr o nome de Moisés, que significa tirado das águas, né? Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Eu penso que era só o período que dava para permanecer com uma criança sem que fosse descoberto, porque já havia um decreto ali de que deveria se matar os meninos hebreus que nascessem. Você lembra que o faraó ali ele pergunta, né, para as parteiras como que elas não estão dando conta, como que ainda continua nascendo meninos, e elas dizem: as hebreias são muito vigorosas, elas nascem rápido, elas sabem lidar com isso. Então veja você que agora aqui no capítulo 2 já entra aqui o Moisés na história. Ele é um menino e você sabe o desenrolar da história, quando ele vai sendo colocado naquele cesto e aquele cesto desce até ali onde a filha do faraó estava se banhando. Ela viu um menino muito, muito formoso, bonito, e decidiu então cuidar para si. E a irmã dele, a Miriam, ia acompanhando aquele cestinho para ver qual era o desfecho. Tem algo muito interessante, eu ouvi uma ministração sobre isso. Eu preciso falar um pouquinho disso aqui porque é parte da nossa visão, né? A Miriam foi uma espécie de consolidadora. Ela integrou Moisés, foi até aquele momento ali, tendo certeza de que ele estaria seguro. Esse é um papel de alguém que faz a consolidação. Tendo feito isso, a filha de Faraó chama ela, né, para que leve para que alguém cuide. E no final a própria mãe é quem cuida do Moisés. E isso para mim faz toda a diferença, porque aquela mãe ensinou os princípios judaicos para o Moisés, ensinou as leis, ensinou a palavra para aquele menino, ao ponto que quando ele cresceu, ele foi confrontado com aqueles ensinos. Então eu queria aqui deixar para você esse texto e fecharmos com isso. Cuida bem dessas crianças que Deus te deu. Ensina os princípios. Deuteronômio 6, mais à frente, um livro que nós vamos passar por ele, existem muitas leis ali, muitos princípios. Ele fala que ensina teu filho assentado no batente, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Provérbio de Salomão também vai enfatizar muito isso. No capítulo 4 de Provérbios, Salomão diz: quando eu era uma criança, na companhia do meu pai, ele me ensinou esses princípios. E esses princípios eu tive todo um cuidado de atar ao meu pescoço, de carregá-los para onde eu iria, como joias, como algo precioso. Então quero aqui te desafiar. 2 coisas muito importantes.
Primeira delas, mantenha a sua família junta, diante de qualquer circunstância. Seja qual for o desafio, permaneça na aliança de família, porque Deus é família. Um homem levita teve aqui o desafio e aceitou o desafio de casar e de gerar um filho. Hoje se quer muito maltratar e até mesmo destruir famílias, mas eu creio, as famílias cristãs permanecerão para a glória de Deus. E vamos agora para Salmo 40. O Salmo 40, ele ainda é o Salmo de Davi, que é um salmo muito precioso. Davi, nós já vimos tantas coisas dele nessa jornada, nessa maratona, já aprendemos tanto com ele. E o Salmo 40, ele começa dizendo assim: eu esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Mais uma vez aqui ele diante dos seus conflitos, das suas lutas, mas sempre nos mostrando que ele é um homem sereno, ele é um homem que sabe esperar em Deus. E esperar em Deus nem sempre, querido, é esperar sentado, é esperar sem fazer nada, é esperar buscando, é esperar clamando, é esperar desnudando sua alma, mostrando suas fraquezas, mostrando aquilo que está lhe incomodando. E o salmista, ele tinha assim uma habilidade tremenda, tanto é que o último versículo desse texto, ele é muito interessante. Ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Olha, ele está admitindo, ele está reconhecendo. Uma das coisas mais importantes na vida de um homem, uma mulher de Deus, é reconhecer que tem coisas que você não consegue dar conta, tem coisas que te deixam impotente, tem problema que você não consegue resolver. Mas nós não podemos deixar de reconhecer isso, mesmo que eu seja pobre, necessitado, desesperado, aflito, angustiado, mas ainda assim Deus é o meu amparo. Lembra de Paulo quando ele escreve Romanos, ele diz: perseguidos, mas não desanimados, atribulados, porém nós não vamos desistir. Ele está falando uma série de coisas que ele está enfrentando e ele diz: sendo entregue à morte todos os dias, mas eu desço como uma ovelha muda para um matadouro. Ele tinha o mesmo sentimento de Cristo. Amém? Olha só, o último texto dessa nossa jornada hoje, desse dia 40, é Hebreus 6, onde ele vai tratar aqui dos princípios elementares da nossa fé. Eu creio que cada um dos nossos irmãos que estão aí do lado, tem muita gente que foi ganho na casa de paz e que já está inserido nessa maratona da leitura bíblica. E eu queria aqui falar um pouco com você, mexer um pouco aí com você. Também tem alguns irmãos que já têm muito tempo, isso não faz tanta diferença, porque aqui em Hebreus, no capítulo 5, só para a gente dar aqui uma introdução, ele diz assim, falando com os antigos, né? Ele fala com os antigos, trata com os antigos e trata com os novos convertidos. No versículo 12 ele diz: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, ou seja, pessoas que já tinham muito tempo na igreja. E o autor da carta está corrigindo, está exortando, ele está dizendo: vocês têm tanto tempo, vocês já estão aí, já eram para vocês serem mestres, mas o que está acontecendo? Vocês têm necessidade que alguém lhes ensine quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passam a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Olha só, o fato de alguém estar há muito tempo na igreja, mas se ele não tiver a prática da palavra, se ele não tiver diante da prática dessas disciplinas espirituais e vivendo isso, não quer dizer muita coisa. O autor está corrigindo, chamando a atenção. Já era para vocês serem mestres. Tempo não quer dizer muita coisa, mas sim um tempo de qualidade, um tempo de prática, um tempo de vivência. E aqui, para a gente fecharmos, no capítulo 6, eu vou ler apenas o versículo 1, ele diz: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. O ensino de batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno.
e isso faremos se Deus o permitir. O que ele está aqui falando? Existem algumas questões na vida do cristão, principalmente dos novos convertidos, que eles já foram perdoados. São obras passadas, obras que ficaram para trás. Mas muito deles, a grande dificuldade da maioria dos cristãos ainda é lidar com o peso de culpa, o sentimento de condenação. E Paulo está dizendo que essas obras devem ser consideradas como obras mortas, obras passadas. Os princípios elementares te ajudaram, a base, os fundamentos te ajudaram a lidar com isso. Então, você agora já tem que ir caminhando, passando para um outro nível, elevando o nível do discurso, da palavra, para viver isso. Porque tem muitos crentes que parece que se perdem no meio do processo, já foram perdoados de alguns pecados, mas ainda insistem em futucar naquilo, ficar cavando aquilo e vivem debaixo de condenação e nunca experimentam o melhor de Deus. Não é o caso de você que está aí do outro lado. Isso aqui é simplesmente para você ter como uma repreensão, como um ensino para você praticar. Então, queridos, que Deus abençoe grandemente sua vida, continue firme, continue perseverando, não esquece aí de curtir, dá aí o seu like, deixa seu comentário e repassa aí esse vídeo aí para teus amigos. Nosso propósito, um deles é que esses vídeos possam alcançar centenas, até milhares de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Deus abençoe, eu amo a sua vida, estamos juntos, um beijo pro seu coração, até a próxima, fica na paz.